There are would-be murderers all around the world who want to kill you and me and themselves because they're motivated by what they think is the highest ideal. Of course, politics are important. Iraq, Palestine, even social deprivation in Bradford. But as we wake up to this huge challenge to our civilized values, don't let's forget the elephant in the room, an elephant called religion. The suicide bomber is convinced that in killing for his God, he will be fast-tracked to a special martyr's heaven. This isn't just a problem of Islam. In this program, I want to examine that dangerous thing that's common to Judaism and Christianity as well. The process of non-thinking called faith. I'm a scientist, and I believe there is a profound contradiction between science and religious belief. There is no well-demonstrated reason to believe in God. And I think the idea of a divine creator belittles the elegant reality of the universe. The 21st century should be an age of reason, yet irrational, militant faith is back on the march. Religious extremism is implicated in the world's most bitter and unending conflicts. We want the non-Muslims off the lands of Muhammad. We want the kuffar out of it. America too has its own fundamentalists. The issue for the next generation is going to be the Islamification of Europe. And in Britain, even as we live in the shadow of holy terror, our government wants to restrict our freedom to criticize religion. Science, we are told, should not tread on the toes of theology. But why should scientists tiptoe respectfully away? The time has come for people of reason to say enough is enough. Religious faith discourages independent thought, it's divisive, and it's dangerous. Eu estou partindo de uma perspectiva em que as narrativas religiosas são similares às narrativas mitológicas. Mito, narrativa de origem sobre as coisas. E essas narrativas mitológicas, elas têm uma função social extremamente importante. Se a gente pensar do mundo grego ao século XXI, né? Do mundo grego. No mundo grego você tinha uma série de narrativas mitológicas com o objetivo de explicar a origem da guerra, a origem da política, a origem da justiça, a origem do medo, né? A origem da psique. E essas narrativas, elas contemplavam a população na medida que explicavam os fenômenos, né, sociais, políticos, naturais e sociais. Mas a mitologia não fica presa ao mundo antigo, né? Ela se arrasta até os dias de hoje, né? Se a gente passar ainda no mundo antigo, com o desenvolvimento do cristianismo, né? A crença em um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, que é cheio de bondade, também é cheio de rancor. Observe que são criações humanas, porque essas entidades, elas têm predicativos essencialmente humanos, né? A bondade, a justiça, temor, guerra, vingança, enfim, esse Deus é um Deus bastante vingativo, o Deus do mundo judaico e do mundo cristão. Se pensar para além do mundo judaico e cristão, pensar na mitologia nos dias de hoje, observe como essas mitologias existem e elas são muito importantes. Já ouviram falar do mito do boto cor-de-rosa, né? Muito provavelmente. É um mito bastante popular no caso brasileiro. O mito essa mitologia, ela consiste numa narrativa que diz que há um boto, né, que sai da água e ao sair da água se transforma em um homem, um rapagão, né, que seduz as mulheres, e por ele as mulheres ficam enamoradas e acabam aí tendo relação sexual, né, e acaba engravidando e, enfim, depois do ato ele volta para o rio, etc e tal, a mulher fica lá como uma mãe dita solteira ou ainda, enfim. Bom, são mitologias que para nós pode parecer até engraçado, né, muitas pessoas dão até risada, etc e tal, mas se a gente observar algumas comunidades ribeirinhas do Baixo Solimões, esse mito é uma forma social aceitável de explicar determinadas relações sociais. Muitas vezes em relação ao estupro, em relação ao pai, ao homem que faz o filho, mas não assume o filho. Essa narrativa ela tem uma função social extremamente importante e ela é extremamente aceita como real, verdadeira. Por que aceita? Porque tem um lastro no mundo real, no mundo concreto, né? E para muitas pessoas que dão risada, observam que a mitologia não é só o boto cor-de-rosa, né? Todas as mitologias são importantes. Por exemplo, no cristianismo existe a mitologia de que Maria ficou grávida sem fazer relação sexual.
E aí ninguém dá risada, né? Eu acredito que aí poucos vão dar risada porque a formação da mitologia cristã na nossa cabeça é muito forte, né? São coisas, a mitologia ela é contraditória, ela é irracional, necessariamente o sexo comparece, né, nessas narrativas de origem, né, e elas existem para poder explicar o mundo que nós vivemos, né, o mundo natural ou o mundo social. Isso é muito importante. Bom, é uma forma então de consciência, essas mitologias, né? É uma forma de consciência e, portanto, é importante. Mas é importante também aqui dizer que não é a única forma de consciência. A arte é uma forma de consciência, a filosofia é uma outra forma de consciência, a religião é uma forma também de consciência, né? Muito bem. Quando a gente fala de religião como mitologia, logo a gente fica dentro de um campo do pensamento ateu, né? E ateu muitas vezes é colocado como seguidor do demônio, pessoa sem coração, sem maldade. É necessário deixar de uma vez por todas super claro que ateísmo não tem nada a ver com isso. Uma leitura ateia da história significa entender as coisas como elas são e coisas como são elas feitas pelos seres humanos, né? Existem alguns livros importantes que eu recomendaria para algumas leituras mais aprofundadas, né? Por exemplo, um livro muito rico para poder entender um pouco a religião, o discurso religioso, é o livro do Richard Dawkins, né? Deus, um delírio, traduzido aqui para o nosso idioma, assim, dessa forma, né? Um livro extremamente interessante, denso, né, no sentido do conteúdo. Outro livro bastante importante, esse um pouco mais novo, é Deus Não é Grande. É um livro do Richard Hitchens, né? Esse livro é um livro também disponível aí nas livrarias. Esses livros todos vocês conseguem em PDF, né? Que vai fazer também uma crítica incisiva de como as religiões, né, são perversas em relação à formação daquilo que deveria ser humano, né? Oprimindo, sobretudo, né, os seres humanos. Algo que, em tese, era para libertar, na realidade, oprime, né? Críticas extremamente importantes faz aqui o Hitchens. E esse livro aqui é um livro menor, evidentemente, é um livro que está publicado aí pela Clube de Autores, mas todos eles dá para baixar, né, em PDF. É um livrinho que eu fiz, né, tentando dar uma resposta um pouco mais direta para os amigos, as pessoas mais próximas, sobre o que é esse tal do ateísmo, ou aliás, por que Deus não existe, né? Ou seja, onde é que está Deus? Muito bem. Colocado dessa forma, o nosso interlocutor, através desse vídeo, documentário, pode pensar, poxa vida, mas vai falar mal de Deus? Não, não, não. Não, essa é uma perspectiva de falar mal de Deus, é uma perspectiva muito pobre. Nós precisamos entender o que seriam essas narrativas mitológicas que colocam lá os seus personagens, no caso do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, Deus como personagem central. A gente precisa entender o que são essas religiões, né? Muitas pessoas farão críticas às religiões. Estou falando de uma tradição ateia, que eu costumo chamar, me perdoem a palavra, mas um ateísmo preguiçoso, um ateísmo burro, porque não se preocupa em entender o porquê que as crenças existem e simplesmente taxá-las. Acaba virando uma espécie de religião. Não quero participar desse tipo de coisa. Então, a religião, ela tem, e as mitologias em geral, elas possuem uma função social muito grande. Por quê? Porque contemplam a vida das pessoas que professa, no caso essa religião, professa essas crenças mitológicas. Se a gente pensar um pouco mais além da história, passando pelo mundo romano, e pensar, por exemplo, mais ou menos em 622, 633 depois de Cristo, supostamente, na Península Arábica, também vai se desenvolver uma série de narrativas com o objetivo de explicar a origem de um ser supremo, um profeta que teria recebido a palavra desse Deus supremo, né? Esse profeta Maomé vai receber a palavra de Alá, como Deus supremo de todos os deuses, portanto, né? E esse Deus, ele promete, assim como o Deus judaico-cristão, uma vida de riquezas, uma vida de resignação, prazeres, né? E de realização, 100% de realização. Só que um detalhe, essa vida de realização, de prazeres, de riqueza, de abundância, é uma vida após a morte, é o paraíso, né? Ou seja, em dada medida, essas religiões elas estão prometendo numa vida além desta vida, suposta vida além desta vida material que nós vivemos, algo que nós não conseguimos aqui nessa vida, né? Isso é bastante grave, isso é bastante importante para entender por que as religiões se disseminaram. Pensa no mundo romano. No mundo romano, o cristianismo ele vai inicialmente se popularizar entre os escravos. Por quê? Porque a proposta de narrativa sobre o que é a história, a vontade de Deus, que seria a história, a vontade de Deus,
é algo super que está em sintonia com os interesses do mundo escravo, ou seja, exatamente aquilo que no mundo escravo o escravo não tinha, liberdade, né? Liberdade vai se disseminar. Então, evidentemente que quando as religiões continuam se desenvolvendo para chegar no mundo moderno, a reforma protestante, etc., essas religiões, elas pegam, diríamos, elas colam, porque elas não são simplesmente narrativas mentirosas, falaciosas, de fantasminhas, etc. São narrativas, sim, alegóricas, metafísicas, mas são construídas a partir de uma realidade material super concreta, né? Na qual as pessoas tentam se realizar e não conseguem essa realização. Portanto, buscam em outros espaços que propõem outras formas, que não a terrestre, de realização da vida, né? Eu acho bastante lamentável, porque muitas vezes se trata de negar a vida para ter a vida além da morte. Bom, como não existe vida após a morte, significa negar a existência única que nós temos, né? Então, nesse sentido, as religiões são extremamente importantes, porque elas acabam dando uma linha diretiva da tua vida, né? E se essa linha diretiva da tua vida está em resignar-se aqui e agora, diante das injustiças, da exploração e das opressões, significando que num segundo momento, na vida após a morte, você teria a justiça divina se efetivando, eu acho isso bastante complicado, né? E sobretudo nos momentos de crises, esses discursos religiosos caem como uma luva, né? Na vida do trabalhador e da trabalhadora desesperado, que não vê nenhuma perspectiva aqui no mundo concreto, aqui no mundo dos homens, né, de mudança, de transformação e de atendimento das suas demandas, né? E aí acaba a religião tendo ainda um lastro social, explorando gigantescamente esses momentos de crise, né? Para quem parte de uma perspectiva revolucionária, evidentemente tem que sim como transformar isso aqui, né? Esta realidade, saltar as crises que nos assolam monstruosamente. Quem vive em um contexto de crise tem a impressão que jamais sairá dela, e muitas vezes esperando que a justiça divina seja feita. Não, né? A perspectiva é entender por que as religiões existem, colocar e apontar os limites do discurso religioso, e são colossais, no que diz respeito a transformar a vida. Por quê? Porque a vida nos pertence, né? A vida é esta aqui e há que se mudar agora, aqui e agora, não simplesmente depois do falecimento, depois da morte.